Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Alves. Bem-vindo ao nosso 8º e último vídeo para pequenos grupos da série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. E o tema do nosso último vídeo é o hábito do serviço. Muito bem, eu quero começar esse vídeo aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de ter estado com você durante estes nossos 8 encontros em que estivemos juntos aprendendo sobre crescimento espiritual, hábitos de uma espiritualidade saudável, e eu acredito que em todas essas semanas você pode crescer espiritualmente, aprender de maneira prática a como desenvolver estes 8 hábitos que eu acredito que são imprescindíveis para o crescimento espiritual de todos aqueles que desejam desenvolver uma espiritualidade saudável fundamentada na palavra de Deus. Então, no nosso hábito de hoje, nós vamos falar sobre a importância de servirmos, de colocarmos a nossa vida à disposição de Deus para servirmos as outras pessoas. Lembrando que o apóstolo João diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o nosso próximo que nós vemos todos os dias. Quero ler um texto com você que está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Palavras do Senhor Jesus que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O serviço é uma das principais ações de um cristianismo autêntico, de maneira que não há como eu e você dizermos que somos cristãos autênticos se não estivermos dispostos a servir as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você, baseado também na vida de Daniel e dos seus amigos, que Daniel tem sido o nosso modelo, não é, de espiritualidade saudável. Quero mostrar para você, então, alguns princípios que eu e você podemos aprender de como desenvolver o hábito do serviço. Número 1, eu e você precisamos descobrir os nossos dons e talentos. Você e eu precisamos descobrir os dons e talentos que Deus nos deu. Olha o que diz a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 17. A esses 4 jovens Deus deu, veja bem, Deus deu para eles sabedoria e inteligência. Então, a sabedoria e a inteligência foram dádivas de Deus, dons e talentos dados por Deus, para conhecerem todos os aspectos, olha, da cultura e da ciência. E para Daniel, além de sabedoria e inteligência, Deus deu a ele capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quais são os princípios que nós aprendemos aqui em relação ao serviço? Daniel e seus amigos receberam da parte de Deus dons e talentos. E todos nós, eu e você, recebemos do Senhor, fomos agraciados por Deus com dons, talentos, capacidades e potenciais extraordinários para desenvolver as mais variadas áreas de atividades e de atuação para servir e abençoar as pessoas. Os nossos dons e os nossos talentos, preste bem atenção nisso, eles são potenciais que Deus nos deu para resolvermos os problemas da humanidade. Isso mesmo. Deus colocou dentro de cada um de nós dons, talentos, potenciais necessários para resolvermos todos os problemas da humanidade. Gostaria que você pensasse nessa pergunta. Já imaginou se todos os cristãos, veja bem, eu não estou falando, nem estou me referindo aqui a todas as pessoas do mundo, mas só os cristãos. Já imaginou se todos os cristãos colocassem à disposição de Deus todos os seus dons e talentos recebidos por Ele, à disposição para resolvermos os problemas do mundo? Irmãos, eu acredito que nós realizaríamos uma grande revolução, nós colocaríamos o Evangelho de Jesus em um patamar completamente diferente, numa outra dimensão. O mundo teria uma outra visão da igreja. Eles poderiam até não concordar conosco no que diz respeito à nossa fé, às nossas crenças, à nossa pregação, mas jamais eles poderiam negar que aquilo que estaríamos fazendo estaria abençoando a vida das pessoas. A razão porque muitas vezes o mundo não nos vê, as pessoas não nos veem de outra maneira,
por uma outra ótica, uma outra perspectiva, é porque muitas vezes nós utilizamos os nossos dons, os nossos talentos apenas para benefício próprio, para beneficiar muitas vezes a nossa instituição, a nossa igreja, e não para abençoar as pessoas. O Senhor Jesus, ele veio para abençoar todas as pessoas, independentemente de quem fosse, que se aproximasse dele, que buscasse nele algum tipo de bênção, algum tipo de apoio, algum tipo de suporte, o Senhor Jesus sempre estava abençoando e servindo a vida das outras pessoas. E você pode estar perguntando, pastor, mas eu não sei quais são os meus dons, os meus talentos, eu não sei o que Deus me deu para que eu possa utilizar para a glória dele, para abençoar outras pessoas. Vou aqui indicar para você um exercício, vou fazer uma pergunta que será um indicador para você exercitar a sua mente, esse exercício vai ajudar você a identificar, ou pelo menos começar a identificar alguns aspectos do seu dom e do seu talento. Preste bem atenção nessa pergunta. Se você tivesse a capacidade, possibilidade e recursos necessários à disposição, preste bem atenção, se você tivesse capacidade, possibilidade e todos os recursos necessários à sua disposição para resolver um único problema no mundo, qual problema você resolveria? Imagine que você tivesse tudo isso que eu falei, toda a capacidade, possibilidade, todos os recursos, e alguém chegasse para você, olha, eu quero que você resolva um único problema no mundo. Qual é o problema que você colocaria todo o seu esforço, todo o seu dom, todo o seu talento, todo o seu recurso para resolver? O problema que você mais deseja ver resolvido no mundo é um indicador do potencial, do dom e da chamada de Deus para a sua vida para resolver esse problema. Se você não tem a mínima noção de qual problema você resolveria, é hora de você começar a pensar fora de si mesmo e começar a se perguntar como que eu posso ajudar a resolver os problemas da humanidade. Se você já identificou o problema que você gostaria de resolver, a segunda pergunta é: o que você está fazendo ou pode começar a fazer hoje para resolver esse problema? Guarde essa pergunta, porque no final do nosso encontro, nas facilitações, vocês vão trabalhar com essas perguntas. Número 2, em primeiro lugar, você precisa descobrir o seu dom e o seu talento. E número 2, você precisa começar a servir de acordo com os seus dons e os seus talentos. Daniel capítulo 2, versículo 48, a Bíblia diz: então o rei colocou Daniel. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Veja bem, ficou claro para o rei Nabucodonosor que Daniel ele tinha talentos e potenciais de liderança que seriam muito bem utilizados no processo de gerenciamento das províncias do Império Babilônico. Olhando para o potencial, para os dons e os talentos de liderança de Daniel e a sabedoria que Deus havia dado para ele, então o rei o coloca como governante de uma província, de toda a província da Babilônia, na verdade, e encarregou Daniel de ser o líder de todos os sábios da Babilônia. Isto é, Daniel passou a servir nas áreas em que os seus dons e os seus talentos eram mais necessários e onde ele poderia realmente produzir mais resultados. Uma das coisas mais satisfatórias na nossa vida é quando nós passamos a fazer todos os dias aquilo que nós sentimos que nascemos para fazer. E aqui vai mais uma pergunta. Quando você se levanta de manhã, você tem a satisfação de saber que durante aquele dia você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer? Você tem essa sensação de que está fazendo aquilo que você nasceu para fazer? Você pode estar dizendo, pastor, mas eu trabalho numa área completamente diferente daquilo que eu gostaria de fazer, eu preciso me manter, eu preciso sustentar a minha família. Ok. E se você talvez não atua profissionalmente naquela área que você sente que poderia
desenvolver melhor os seus dons e os seus talentos? Você pode fazer duas coisas. Você pode começar a reorganizar a sua vida para começar, quem sabe, a trabalhar inclusive nesta área, se preparar para isso. Ou você pode utilizar o trabalho que você tem para ser um processo de manutenção da sua vida, para que você cumpra também a sua missão e você sirva pessoas naquela área que você sente que você tem dom e talento para servir. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, disse ele desde o ventre da mãe dele. Ele teve um encontro com Jesus numa determinada altura da sua vida e ali ficou claro que ele havia sido criado e chamado para ser pregador do evangelho. Mas muitas vezes Paulo, ele não tinha condições de viver financeiramente apenas da pregação e do seu apostolado. Então ele era um profissional, ele era um fazedor de tendas e ele então muitas vezes para se manter fazia tendas para adquirir recursos, mas ele não deixava de cumprir a vocação para o qual ele havia sido criado. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não trabalha exatamente profissionalmente naquela área em que você sente que é a sua vocação, você pode começar a reorientar a sua vida nisso, ou pode utilizar o seu trabalho para ser um processo de manutenção da sua vida e da sua família, mas não deixe que o teu trabalho, que a tua profissão, impeça você de cumprir, não é? A sua vocação, dentro do seu dom e do seu talento, para abençoar outras pessoas, para abençoar outras vidas. Inclusive, no ambiente onde você está trabalhando, você pode fazer isso. Terceiro lugar, você precisa ser excelente na área em que você vai servir. Irmãos, nós precisamos entender e precisamos desenvolver na nossa vida uma cultura de excelência. Para trabalhar numa empresa, para trabalhar numa multinacional, para servir os homens, para servir empresas humanas, funcionários que são colaboradores, que são procurados e são desejados, são aqueles que desenvolvem o seu trabalho com excelência. E para servirmos as pessoas, servirmos o reino de Deus, precisamos desenvolver altos padrões de excelência, porque estamos servindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Olha o que diz a Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 19 e 20. E o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui o texto está dizendo que todos os jovens que foram para a Babilônia e foram testados na sua sabedoria, nenhum deles se comparavam a Daniel e os seus 3 amigos. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E olha o que o rei descobriu, que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais excelentes do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Que coisa extraordinária! Daniel e os seus amigos eram excelentes naquilo que Deus havia chamado eles para fazer. Eles iriam servir na Babilônia, iriam servir o império que inclusive haviam tirado eles da sua terra, de Jerusalém, mas eles sabiam que não estavam ali para viver uma vida de revolta, não estavam ali para causar uma revolução militar, eles sabiam que estavam ali e que ficariam nos próximos anos vivendo ali, então eles resolveram que serviriam e serviriam com excelência, porque através do serviço deles, Deus seria glorificado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você pode fazer hoje para tornar o seu serviço às pessoas cada vez mais excelente? Pense nisso. Número 4, influencie o lugar onde você está. Isso aqui é extraordinário. Aqueles jovens estavam ali como prisioneiros de guerra, como nós estudamos já nas lições anteriores. Eles foram tomados, eles foram tirados de Jerusalém, foram levados para a Babilônia, mas eles não se consideravam ali como prisioneiros, eles se consideravam ali como missionários. Eles atuavam ali como instrumentos de Deus para abençoar aquela cultura, uma cultura pecaminosa, uma cultura imoral, uma cultura pagã, um rei que não conhecia Deus e que nem respeitava o Deus de Israel.
mas ali eles estavam como agentes de transformação, e ao servir aquele rei, ao servir aquela realidade, eles estavam trazendo a presença de Deus juntamente com eles naquele ambiente. Daniel e os seus amigos ocuparam altos cargos no governo, eles podiam simplesmente estar ali acomodados, podiam simplesmente estar ali sem querer desenvolver nenhuma outra atividade que pudessem servir as pessoas, mas eles resolveram que eles estariam ali não para desfrutar, mas estariam ali para servir as pessoas que estariam no contato diário com eles, inclusive o próprio rei, que era ali o soberano da Babilônia naquele momento. E um dos fatos que provam isso é quando o rei da Babilônia, diz-nos a Bíblia, que ele teve um sonho e ele não sabia o que aquele sonho representava. Então ele chama os seus sábios, chamam todos aqueles que poderiam interpretar os sonhos. Eles não conseguem resolver aquele problema, então o decreto do rei era que todos morressem. Daniel pediu um tempo para buscar a Deus, chamou seus amigos, oraram, buscaram ao Senhor, e Deus trouxe a revelação do sonho e a interpretação para Daniel. Daniel então vai diante da presença do rei para trazer a resposta, e está ali em Daniel capítulo 2, versículo 27 e versículo 28. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. E Daniel disse: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Glória a Deus por isso. Daniel chegou para o rei e disse: há um Deus que pode revelar o que você sonhou e o significado do seu sonho. Este Deus eu quero que você saiba que é o Deus que eu sirvo. E depois que Daniel contou para o rei o sonho e a interpretação, o rei ficou maravilhado. O rei ficou impressionado com a precisão com a qual Daniel contou o sonho e ainda interpretou. E como resultado da maneira como Daniel usou o seu dom, o seu talento, não para se autopromover, mas para promover a glória de Deus, olha quais foram as palavras do rei diante do que Daniel disse para ele. Versículo 47 do capítulo 2 diz: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus, aleluia, que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Aquele rei que não respeitava e que não glorificava o Deus de Daniel, naquele momento deu glórias a Deus. Nabucodonosor passou a entender que o Deus de Daniel foi o Deus que permitiu com que ele fosse a Jerusalém e tomasse cativo os judeus, porque Deus permitiu. Naquele momento, Nabucodonosor começou a entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. E obviamente que ele teve outras experiências com esse Deus, mas é através de Daniel e dos seus amigos que Deus passa a ser glorificado numa cultura completamente contrária à cultura do povo de Israel. Você está em diversos ambientes, todos os dias, em ambientes diferentes. Você está em ambientes que eu, como pastor, não estou, eu, como pastor, não estarei. Então, nestes ambientes onde você está, você deve estar disposto a servir as pessoas. E ao servir as pessoas desse ambiente, você vai influenciá-las. E ao influenciá-las, elas trarão glória ao nome do Senhor. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que Deus possa usar grandemente a sua vida para influenciar todos que estão à sua volta. Estamos chegando ao final desse último vídeo da nossa série. Foi um prazer estar com você. Fique aí com o seu líder de pequeno grupo para as perguntas de facilitação. Creio que este último encontro será um encontro maravilhoso, como os demais, e você vai poder aprender, vai poder compartilhar. E não se esqueça, coloque os seus dons e os seus talentos à disposição de Deus. Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima série para pequenos grupos. Se Deus nos permitir, estaremos de volta. Até lá!